Bom dia. Em nome do Senhor da Igreja, saúdo e chamo bem-vindos a família da fé, reunida para louvar, para ouvir, para se fortalecer na fé. Os amigos convidados, sejam bem-vindos. Nós estamos no 7º domingo após Epifania. Esse tempo da Epifania está terminando. No próximo domingo ainda será tempo da Epifania, mas também conhecido como Domingo da Transfiguração, onde Jesus, ele juntamente com os discípulos, os apóstolos, vão até o monte e lá há um grande encontro no céu com Moisés e Elias. Então, nós estamos hoje, neste 7º domingo após Epifania, somos convidados a refletir sobre a lei do amor. Como nós amamos os nossos inimigos, como nós amamos aqueles que agem e pensam diferente de nós. Que Deus nos dê sabedoria para que possamos ser receptivos no Evangelho, na palavra, para o fortalecimento de nossa fé. Os convido para que leiamos em conjunto o versículo do Salmo 103, versículo 2. Que todo o meu ser louve o Senhor e que não esqueça nenhuma das suas bênçãos. A nossa equipe de culto está assim composta na recepção, pelo departamento de recepção, o Hilário, a Ana e a Cleusa Fernandes, pelo departamento de evangelismo, a Vilma Gonçalves da Silva, a confissão dos pecados está aos cuidados da dona Edi Lanvinsky, as leituras bíblicas aos cuidados do Norberto Meller, a oração da igreja preparada pela Daiane da Luz, a música aos cuidados do Paulo, do Ricardo, da Jane, também a liturgia e a mensagem foram preparados por mim, a transmissão está aos cuidados do pastor Renato Hanisch, as flores foram doadas pela Vilma da Silva, o vinho pelo Aldecir Silveira e o chá e o café foram preparados pela Neiva Oliveira. Desde já nosso agradecimento a toda a comissão de culto, todos envolvidos na organização e no preparo deste culto. Os convido para que cantemos o primeiro hino, Santo, Santo, Santo Deus Onipotente.
coloquemos em pé. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, que nos criou, nos deu vida e a mantém. Em nome do Filho, que nos redimiu, morrendo por nós na cruz. Te louvamos, ó Senhor Jesus, por ter pago nossa dívida na cruz. Em nome do Espírito Santo, que nos chamou à fé e inseriu na família de Deus. Te louvamos, ó Espírito Santo, pois teu Evangelho nos chama à fé, nos transforma e nos dá vida verdadeira com Cristo. Aqui estamos por tua graça para ouvir, adorar, agradecer e fazer súplicas a ti, ó Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como nós estamos, os convido a confessarmos os nossos pecados a Deus, lembrando de forma muito especial tantas vezes que nós desprezamos, criamos sentimento de ódio para com os que nos perseguem, os nossos inimigos, e tantas vezes nós também falamos mal de nosso semelhante. Nos confessemos. Bondoso Deus, confiando na tua compaixão e misericórdia, venho humildemente confessar-te meus pecados. Pela tua palavra, sei que sou imperfeito e incapaz de cumprir os mandamentos. Pequei contra ti de várias formas, por pensamentos, palavras, ações e omissões. Não coloquei o teu reino acima de todas as coisas. Falhei quando julguei, critiquei, discuti e faltei com amor e paciência no convívio com o meu próximo. Fui egoísta e me justifiquei usando minha exclusiva razão, deixando de entender e aceitar meu irmão à luz do teu amor. Falhei também quando confiei mais em mim, no meu trabalho e nas minhas ações, para superar os problemas dessa vida, ao invés de acreditar na tua providência. Ao mesmo tempo, sei que me amas, que sabes tudo sobre mim e que me dás tudo o que necessito. No entanto, sigo duvidando de ti e sigo não colocando minha vida em tuas mãos. Deixo de falar contigo em oração e não estudo regularmente tua palavra. Persisto em ser orgulhosa e mal agradecida. A vida que levo, tão cheia de compromissos e responsabilidades, me absorve tanto que muitas vezes confundo o que de fato é importante. Sirvo pouco e não oferto os meus dons para edificar teu santo nome. Quando faço, quero reconhecimento e penso ser merecedor de graças. Me sinto culpada e triste por esses e tantos outros pecados e te peço perdão. Afasta-me. Eu sei que eles me afastam de ti e me condenam. Não sou merecedor, mas peço que me perdoes em nome e por amor de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor e Salvador. Amém. Jesus vem até o teu encontro, sei que confessou os seus pecados, e assim o Deus Todo-Poderoso, em sua graça, deu seu Filho para morrer por vocês, e por amor a vocês, perdoa-lhes todos os seus pecados. E como servo de Cristo, e pela sua autoridade, anuncio-lhes o perdão, e o faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esta graça, que este perdão nos anime e faça com que em nosso rosto e em nosso coração transpareça
esta alegria do perdão recebido de Cristo. Queremos agora louvar a Deus e a música é Jesus é a Aliança, mas eu vou pedir para que a congregação pode se assentar antes dos músicos começarem. Eu vou pedir que as crianças venham à frente. Lá de cima também, venham vocês também, rapidinho. Pode passar por aqui, Josias, pode vir aqui. Quem sabe alguma prof, alguma mãe quer vir auxiliar nos gestos da musiquinha? Mãe que tem criança no colo pode vir também. Pode vir se quiser com as crianças. Como a gente não está tendo escolinha e ainda o próximo final de semana também não teremos, a partir do primeiro final de semana de março, eu convidei vocês para que a gente cante junto essa próxima musiquinha e o pastor vai ajudar vocês a fazer os gestos, tá? Vocês fazem os gestos? Vocês sabem? Não sabem os gestos? O Jô sabe? Não? Tá, então quando fala Jesus, Jesus a gente faz assim, ó, tá? Quando fala Jesus, quando canta aliança, a gente faz assim, ó, faz uma aliança, tá? Jesus é a aliança entre mim e você, daí a gente faz assim, mim e você, né? E aí quando ele chama, quando a gente canta, ele nos chama para restaurar, como é que é o gesto? Não tem gesto, então a gente bate palmas, tá? Quando não tem gesto, a gente bate palmas. Então a primeira vez a gente canta os músicos e nós. E a segunda vez, nós, os músicos e a congregação, tá? Pode ser? Então vamos lá.
Muito bom. Gostei, crianças. Agora nós ouviremos as leituras bíblicas. A primeira leitura escolhida para esse culto está registrada em Gênesis, capítulo 45, versículos 3 a 15, onde nós lemos: José disse aos irmãos: Eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram a ele e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra e nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora, voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém, e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, suas ovelhas, suas cabras, o seu gado e tudo o que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos, e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família, aos seus animais, e assim não lhes faltará nada. E José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, o José quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou a cada um dos seus irmãos. E depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A segunda leitura de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que os amam. Se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que vocês estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram. E assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo.
Façam isso porque Ele é bom também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Até aqui, estas palavras. Nós queremos cantar o próximo hino, Amarás. Podeis tomar assento. Meditando nas palavras do Santo Evangelho, essas palavras que nós acabamos de ouvir, eu ainda estou todo molhado, não sei como é que vocês estão. Palavras duras, né? De nosso Salvador. E é sobre estas palavras que nós queremos refletir nesta manhã. Também nas palavras de Gênesis, onde nós também temos assim, um grande ensinamento quando José, ele não devolve na moeda que ele recebeu, né? E por isso nós queremos refletir no tema a lei do amor. E que este Deus misericordioso e gracioso, que nos amou quando ainda éramos seus inimigos, e gratuitamente nos oferece perdão, vida com Ele no céu, possa por meio desta palavra nos fortalecer, encorajar e capacitar para amarmos a Deus e em amor também ao nosso próximo, lhe testemunhar a nossa esperança, que de inimigos nos tornou amigos de Deus e herdeiros da vida eterna, para que este conhecimento leve mais pessoas a crer na misericórdia de Deus para a sua salvação. Amém.
Como vocês gostam de ser tratados? A resposta é bastante evidente. Queremos ser bem tratados. E como nós tratamos as outras pessoas? A regra do mundo, e quando eu digo do mundo, sem a presença de Deus, a proposta do diabo e a nossa natureza pecaminosa, é de que trate os outros como eles tratam você. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Pagando mal com mal e bem com bem. Já Jesus nos apresenta uma outra proposta. Na verdade, não é proposta, é um mandamento, é uma lei. Ele diz que devemos amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem faz o mal contra nós, abençoar aqueles que nos amaldiçoam e orar por aqueles que nos tratam mal. Vai contra a nossa consciência, vai contra a nossa razão e vai contra a nossa vontade natural. Então nós nos deparamos com o relato de Gênesis, onde José pratica esta proposta ou este mandamento de Jesus. Onde José vive este mandamento. Depois de ser desprezado pelos seus irmãos, que tinham inveja dele, José passou por um bocado muito difícil. Foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi difamado pela mulher de Potifar e acabou preso. Mas, abençoado e orientado por Deus, se tornou vice-rei do Egito, governador do Egito. E quando teve então autoridade, poder e poderia pagar mal com mal, fazer uma mega vingança com os seus irmãos, ele os ama, ele os perdoa, ele os trata bem. O versículo 15 diz, então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Eu quero agregar a este acontecimento de Gênesis um acontecimento histórico mais recente. Conta-se que durante a Guerra da Independência dos Estados Unidos, um homem chamado Wiltman, lá do estado da Pensilvânia, ficou com uma má reputação por ter agredido verbalmente o pastor Peter Miller, daquela mesma cidade. Wiltman, então, alistou-se no serviço militar, serviu como militar. E enquanto estava prestando esse serviço, descobriu-se que ele era um espião. Então ele foi julgado, condenado e sentenciado à forca. Wiltman seria enforcado. Miller, o pastor Peter Miller, ficou sabendo dessa sentença e o seu coração ficou tocado. Poxa, o Wiltman, que me agrediu verbalmente, agora vai ser enforcado. Ele então caminhou 95 quilômetros até a Filadélfia para interceder em favor do seu adversário, do seu inimigo. Quando apresentou sua súplica perante o general George Washington, este respondeu: lamento, mas não posso atender o pedido para poupar a vida do seu amigo. Mas, Senhor, ele não é meu amigo, explicou o pastor Miller. Ele é meu inimigo. Quer dizer que você caminhou 95 quilômetros para suplicar pela vida do seu inimigo? Perguntou Washington. Isso coloca a questão sob um ângulo totalmente diferente. Vou deferir o seu pedido. Vou aceitar o seu pedido, disse Washington. Washington então assinou o documento de perdão e o entregou ao pastor Peter Miller, que caminhou mais 25 quilômetros até onde Wiltman se encontrava aguardando a execução.
Quando Wiltmann viu o pastor Peter se aproximar, comentou de forma sarcástica com seus companheiros de sentença: lá vem chegando o velho Peter, veio para assistir o meu enforcamento. Nem bem Wiltmann havia acabado de dizer isso quando o pastor Peter se enfiou por entre a multidão que aguardava a execução daqueles condenados e entregou-lhe em mãos o documento que o perdoava. Nós temos 2 acontecimentos que têm uma característica bíblica. 2 acontecimentos que vão ao encontro daquilo que Jesus ordenou para viver. Amados em Cristo, Jesus realmente ensina que o amor é o cumprimento da lei. A lei se cumpre amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como Cristo nos amou. João 13. É possível ser perfeito no amor? Eu pergunto. É possível amar os inimigos e os que conforme Jesus pede? É possível amar os inimigos como Jesus ordena? Difícil, né? Quantas vezes temos dificuldade para amar nosso amigo quando este age de forma diferente das nossas expectativas? E já virou a casaca, já não vou mais com a cara dele. Ou seja, nossas amizades, elas são frágeis e descartáveis. Quanto mais difícil, então, é o desafio ou o mandamento de amar aquele que nos odeia, nos persegue e fala mal da gente. E Jesus alertou que um dos sinais do fim dos tempos é o esfriamento do amor. A dificuldade cada vez maior de amar. Realidade sentida em nossos dias. Eu acho que cada um de vocês diz, mas como as pessoas amam um pouco? Relações pessoais cada vez mais superficiais. Ouvi uma expressão essa semana dizendo assim: filhos deixam seus idosos nos asilos para passear com seus cachorrinhos. Vemos pessoas com mais amor e misericórdia para com os animais do que para com as pessoas. Não é que nós não devemos cuidar bem dos animaizinhos. Deus disse: cuida da minha criação. Ele deu autoridade ao ser humano, mas ele não ordenou trocar a ordem. E outro ensinamento e chamamento de Jesus é quanto aos julgamentos. E quantos prejuízos nos relacionamentos nós temos visto por causa dos julgamentos. Eu ouvi um dia que quando a gente aponta um dedo para o outro, tem 4 apontando para nós, né? E conta-se que certo dia, Mariazinha recebeu a visita de sua amiga. Entre uma conversa e outra, Mariazinha comenta que a sua vizinha é muito descuidada com as roupas. Disse ela: veja só, as roupas estendidas no varal da vizinha estão sujas. Então a amiga olha por um outro ângulo e repara que o problema não estava na roupa da vizinha, mas o vidro sujo da Mariazinha pelo qual eles estavam olhando. Mas é mais fácil achar que o problema está com o outro e não conosco. Esta é a realidade humana. Assim é o ser humano. Assim sou eu, assim somos nós. E como Deus trata tudo isso? Como Deus nos trata? Amor incondicional. Porque todos nós pecamos e viramos as costas para Ele. A própria Escritura diz: não há um justo sequer sobre a terra. Todos nós decidimos ser inimigos de Deus, fazendo o que nos interessa, o que nos agrada, pisando a Escritura, o mandamento do Senhor, amando conforme nos é conveniente.
para vencer esta inimizade entre Deus e nós, entre nós e os seres humanos, Deus nos amou. Ele nos amou tanto que, conforme nós lemos em João 3,16, acho que nós podíamos recitar em conjunto o versículo. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu unigênito Filho, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou incondicionalmente para que tenhamos perdão e vida eterna. No entanto, diante dessa constatação da frieza do amor em que nós vivemos e que nós sentimos em nosso próprio coração, o que nós merecemos por não cumprirmos a lei do Senhor? O que nós merecemos? Condenação, castigo, desprezo e sofrimento eterno no inferno. É isso que nós merecemos. Isso nós temos que ter consciência. De que o meu pecado me afasta de Deus, do próximo e me leva ao inferno. E é por isso que o diabo insiste em que não amemos os nossos inimigos. O diabo insiste, não ame, olho por olho, dente por dente. Pois ele quer que sejamos realmente condenados. Ele nos quer ver no inferno. Mas Deus enviou o seu Filho Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, sem pecado. Jesus, com amor incondicional, se entregou voluntariamente e foi crucificado por nós, em favor de nós, inimigos de Deus, entre dois criminosos, entre dois culpados. Derramou o seu santo e inocente sangue e com sua morte ele rompeu com a inimizade que existe entre Deus e os seres humanos por causa do pecado. Ele nos fez amigos de Deus, pagou o preço da reconciliação. Esta é a chave que nos torna diferentes do mundo. Não é porque por nós mesmos somos diferentes ou amamos melhor, mas porque nós recebemos o dom da reconciliação, porque Deus agiu diferente conosco. E então, quando nós reconhecemos que precisamos deste amor de Cristo, que Ele revelou a nós, quando se entregou à morte de cruz, então nós recebemos. Ao confiar em Cristo como nosso Salvador, nós recebemos a reconciliação e a nossa culpa não nos é imputada, mas nos é retirada. E então, sim, nós somos amigos de Deus e vivemos esta amizade, este amor com o nosso próximo, com os inimigos, e mudamos o nosso modelo ou o nosso modo de vida. Por isso, a partir do que Jesus fez por nós na cruz, nós podemos amar como Jesus amou, e fortalecidos por esta palavra que a gente está ouvindo, orientado por esta palavra e fortalecido pela ceia que nós iremos receber depois, o Espírito Santo nos dará forças, nos dará vontade e capacidade para nós amar e perdoar como Cristo nos ama e como Ele nos perdoa. Vamos ser perfeitos? Não, mas vamos ter forças para dar um passo adiante do mundo. Vamos pensar 2 vezes antes de dizer olho por olho, dente por dente. Jesus nos ensina este modelo prático de vida em nosso Evangelho, com essas palavras simples, que Ele diz: desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Amem os seus inimigos e façam o bem a eles. Emprestem e não esperem receber de volta. Tenham misericórdia dos outros. Não julguem os outros. Perdoem os outros. Deem aos outros. Enfim, aquilo que vocês querem que as pessoas façam para vocês, façam para elas também. E Jesus conclui com a promessa de bênção. Deus será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. Uma mudança de vida também traz bênçãos para a nossa vida. Deus promete bênçãos. E assim, amados irmãos, aqui neste mundo, com todo o esforço para amar,
nós não seremos perfeitos. A lei do amor será quebrada. Isso nós percebemos dentro de nossa casa, isso nós percebemos na nossa vizinhança, entre os nossos colegas de trabalho, de relacionamento e na sociedade. Nós quebraremos ou infringiremos a lei do Senhor, mas pela confiança única e exclusiva no sacrifício reconciliador realizado por Jesus na cruz com sua morte, diariamente teremos o privilégio de desfrutar do verdadeiro e puro amor reconciliador de Deus e praticá-lo. Podemos, sim, colocar a nossa cabeça no travesseiro à noite, certos do perdão de Cristo, e iniciar o dia olhando para o varal da vizinha, sem a sujeira do nosso vidro, do vidro de nossa casa, da nossa janela. Portanto, amados, ao concluir esta mensagem, eu gostaria ainda de dizer que estamos aqui no mundo, enquanto estamos aqui neste mundo, nem sempre seremos tratados da melhor forma, assim como nós gostaríamos, mencionei no início da mensagem. E também não iremos amar como nós gostaríamos, como deveríamos amar. Mas Deus, em Cristo, nos amou e nos reconciliou, cumprindo a lei em nosso favor. E Ele nos garante que, mesmo que aqui nós não experimentemos a plenitude da vida e a perfeição do amor, isto nós receberemos na vida eterna. Há esperança. Os dias maus estão contados. Os dias do ódio, da vingança, eles terminarão. Confiemos em Jesus e em sua obra de reconciliação. E eu não poderia deixar de lembrar da importância de, ao voltarmos agora para casa, ao voltarmos aos nossos afazeres, com os relacionamentos familiares e em toda a nossa relação, nós façamos como José, vivamos a reconciliação. Façamos como o pastor Peter, reconciliemo-nos com aqueles que nós poderíamos desejar o pior. Apontemos para Jesus que cumpriu a lei, amando-nos perfeitamente. E testemunhemos que, crendo nele, nós somos reconciliados, mesmo imperfeitos, mesmo não conseguindo amar como Deus espera que amemos, ainda assim, arrependidos nós temos vida, vida em abundância e a eternidade com Ele no céu. E convidem amigos para que eles possam continuar e possam ouvir esta boa notícia de que há esperança e de que há vida eterna. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, mantenha o nosso coração e a nossa mente firmado em Cristo e em sua verdade, para assim alcançarmos a vida eterna. Amém. Quem estiver preparado poderá fazer a sua oferta neste momento. Tudo nós recebemos de Deus e nós reconhecemos isto e nós devolvemos uma parte daquilo que Ele nos deu. Precisamos ensinar isso aos nossos filhos quando eles começam a receber sua mesada ou quando eles começam a ter uma remuneração, eles precisam entender que de tudo que Deus lhes dá, uma parte eles devolvem para Deus, para que o Evangelho continue sendo pregado, para que a salvação continue sendo proclamada. E desta forma nós estaremos servindo ao Senhor. Durante o ofertar, nós podemos, então, os convido a cantarmos o próximo hino, Tudo o que no mundo você tem.
perdi o foco e não passei os últimos slides. Perdão, irmãos e aos músicos. Amados, nós então queremos saudar a congregação reunida. Como é bom estarmos na casa do Senhor no domingo de manhã, separando essa primeira parte do dia do descanso para prestar culto ao nosso Deus, onde Ele nos renova com a sua graça para que possamos, fortalecidos, viver mais uma semana. Nós queremos chamar bem-vindos, de forma muito especial, a Sheila e o Gilvan. Sejam muito bem-vindos. A dona Edila de Oliveira. Dona Edila. Édilo, isso, ok, desculpe. Seu Édilo, irmão da Neiva, né? Seja muito bem-vindo. Loina, seja muito bem-vinda. A Carmen está... Aonde está Carmen? Não a vi, tudo bem, seja bem-vinda, Carmen. Também o Claudino e a dona Marli. Também sejam bem-vindos, queridos irmãos. Então, todos os nossos convidados, visitantes, se sintam abraçados e acolhidos pela Congregação Cristo e estão convidados para sempre participarem das atividades de nossa congregação, os cultos e os departamentos. Para esta semana, então, nós temos... na terça-feira, às 19 horas, o departamento de comissão de culto estará reunido. No sábado e no domingo, os jovens estarão se reunindo no Recanto Martinho Lutero para o seu primeiro retiro do ano. Os jovens que ainda não fizeram, adolescentes e jovens que ainda não fizeram sua inscrição, façam lá no link que foi disponibilizado, tanto no grupo da juventude, como também no grupo de membros. E se alguém não está em nenhum dos dois grupos e quer participar, solicite para mim o link, ou para a Elizabeth, a líder da nossa juventude, para que possam, então, se inscrever. E eu quero fazer, assim, um convite já para que todos vocês e os irmãos que vêm participando e que durante o ano forem iniciar a sua participação em nossa congregação, convidá-los para que possam participar dos departamentos de nossa congregação. A partir agora do mês de março, tudo retoma, todos os grupos retornam às suas atividades e então nós temos, conforme a nossa agenda, são inúmeros departamentos: assistência a enfermos enlutados, assistência social e servas, comunicação, canto coral e litúrgico, evangelismo, escola bíblica, escola de confirmandos, eventos juvenis, integração, mordomia cristã, teatro, terceira idade, música vocal e instrumental, patrimônio, recepção. Então são departamentos que têm o objetivo de nos integrar, tanto na convivência como no estudo da palavra. Às vezes, na hora de preencher a minha decisão, lá no final do ano, você não preencheu, estava indeciso, mas não importa se você preencheu a sua inscrição, marcando a participação no departamento, participe. Inclusive, recebi ligação dias atrás de pessoas que não são membros pedindo se eles podem participar de departamentos que eles viram lá, e então eles estão abertos para todos. E o crescimento é fantástico, a comunhão é maravilhosa. Então, pensem com carinho e quando iniciarmos os nossos encontros, possam também aderir, participar deles. Tá bom? Devocionários, ainda temos algumas unidades, bênçãos para a nossa vida diária, possam também adquirir lá na livraria. E agora, Deus nos convida a falarmos com Ele em oração. Nos coloquemos então em pé e oremos. Vamos orar.
Querido Pai, agradecemos por este momento especial de culto em que podemos ouvir a Tua palavra, ter comunhão com nossos irmãos, louvar e participar da Santa Ceia, o alimento que nos concede perdão dos pecados, reanima, conforta e fortalece a nossa fé na nossa caminhada cristã. Agradecemos pelas bênçãos materiais e espirituais. Pedimos, cuida das pessoas que sofrem por necessidades materiais, vítimas das tragédias naturais, das guerras, da violência, dos vícios e de tantas outras angústias e sofrimentos. Estas são consequências desastrosas do pecado, mas sabemos que um dia terão fim, porque o Senhor enviou seu Filho Jesus, que derrotou o pecado. Amado Pai, pedimos que auxilie os doentes e os cure, se assim for os teus sábios propósitos. Também console a família do nosso querido irmão Sr. Osmar Bittencourt, que faleceu no último domingo. Dá aos seus familiares a maravilhosa certeza do reencontro na eternidade. Pedimos, dá-nos um coração misericordioso para podermos amar o nosso semelhante sem medidas. Não permitas que guardemos rancor e nem que sejamos vingativos, mas que entendamos a fraqueza do outro. Assim, verdadeiramente, estaremos o amando, conforme o Senhor deseja. Pedimos Tua proteção diante do nosso inimigo, que tenta nos afastar de Ti de todas as formas. Desperta-nos para que estejamos atentos às armadilhas e, sob o Teu poder, tenhamos forças para vencer as lutas espirituais que vivemos. Pai, pedimos que abençoe o trabalho dos nossos pastores e do Seminário Concórdia, que a Tua palavra seja ensinada e pregada com clareza para cumprir o Teu propósito de salvarmos vidas. Diante de tantos que ainda não Te conhecem, que possamos ser instrumentos para falar do Teu amor pela humanidade caída no pecado. Nestes tempos difíceis, pedimos que cuide da Tua igreja, proteja o Teu povo, não deixando faltar o necessário para o corpo, mas principalmente fortalecendo a fé salvadora em Jesus Cristo. Tudo pedimos em nome de Jesus Cristo. Ouça-nos. Amém. Damos início à liturgia da Santa Ceia. Graças te damos, ó Pai, pela Santa Ceia. O vinho, o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para perdão de todos os nossos pecados, e assim vivamos em comunhão contigo para sempre. Jesus sentou à mesa com os discípulos, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Que a paz do Senhor esteja conosco para sempre. Amém. Amados, quem está arrependido dos seus pecados e reconhece que no pão e no vinho receberá o verdadeiro corpo e sangue de Cristo para o perdão dos seus pecados, é bem-vindo à mesa do Senhor. Vinde, pois tudo está preparado. Durante a distribuição, os convido a cantarmos os hinos projetados. Podeis tomar assento.
Os convido a agradecer a Deus pelo alimento recebido. Senhor Deus, bondoso Pai, nós te agradecemos por nos haveres concedido a graça de participarmos da Santa Ceia para perdão dos pecados e a certeza da nossa salvação que nos concedes por meio de Jesus Cristo. Suplicamos-te que fortaleças a nossa fé por meio deste sacramento, anima-nos a amar o nosso próximo e nos leves a um arrependimento diário e a uma viva esperança da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Sabe, um dos grandes desafios de nós cristãos é mostrar para o mundo que há um modelo de amor diferente daquele praticado pelo mundo pagão descrente, que é este que nós ouvimos e meditamos hoje. Portanto, ao voltarmos para nossa casa, possamos ir com esta missão de sermos agentes e testemunho deste amor de Cristo. Tranquilamente entreguem-se aos cuidados de Cristo, seu Senhor, e se alguém perguntar por que vocês creem assim, estejam preparados para contar-lhe e façam isso de uma maneira amável e respeitosa. Guia-nos, ó Pai, pelo Espírito Santo, para que quando falarmos, falemos com coragem a tua mensagem e assim tornemos conhecido o segredo do Evangelho. Recebam a bênção do Senhor. Que o amor, a graça e a paz e a proteção do Pai, de Jesus Cristo e do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Quero ainda convidá-los para que logo após o culto se dirijam até o salão, para que lá possamos tomar aquele café gostoso preparado pela Neiva e também o chá, né? E conversar com os nossos amigos, fazer novas amizades e passarmos momentos extremamente agradáveis com os nossos irmãos e convidados. Cantamos então. Eu acho que é bom cantarmos em pé, né?